eu também querendo ganhar e arriscar cada vez mais, coloquei muitos jogadores de ataque. Informação rubro-negra, infelizmente o Flamengo perdeu para o Central Córdoba, vexame dentro de casa. Eu vou trazer para vocês aqui a repercussão da mídia descendo o malho no Felipe Luiz. Também teve a fala de Felipe Luiz na entrevista, dizendo que a culpa era dele. Cara, você não tem noção de como tá legal essa matéria. Infelizmente, a derrota do Flamengo, mas você tem que acompanhar aqui as informações para ficar por dentro do Mengão, para saber o que aconteceu de errado e podemos consertar para o próximo jogo. Crédito na descrição do vídeo. Eu já te peço, tá? Dando um like, se inscreve no canal para não perder as informações do Mengão. Queridaço, bora pro vídeo. E desses 3 últimos jogos, eu acho que foi bem por aí que a gente acho que comentou sobre qual desses jogos foi o pior do Flamengo, vamos dizer, né? Porque realmente ele está num momento que não está, as coisas não estão fluindo, né? Individualmente, eu falo individualmente porque o coletivo, quando você tem um jogo assim difícil, você precisa assim de inspiração. É um drible, é um chute, é um movimento. E isso não aconteceu. E a gente pode olhar, você tem um domínio do jogo. Nem sempre o domínio do jogo ele te faz ter mais chances claras ou com aquela possibilidade muito maior de vencer. O Flamengo sofreu 18 desarmes. Então isso mostra realmente uma boa marcação, sim, né, do Central. E demonstrou, sim, porque na hora que chegava na beirada, o Flamengo chegava com pouca gente dentro da área, tentava terminar e o Central estava super bem posicionado. Esse é o primeiro ponto. Só que do outro, o Flamengo também errou muito com isso, né? Acabou perdendo muitas possibilidades. A hora que você vai tentar construir algo, não acontece. E isso tem a ver com aquelas primeiras oportunidades do primeiro tempo perdida, porque realmente gera algo. Aí você vai lá, um pênalti que naturalmente ele não acontece, mas aconteceu. Uma bola parada, pode acontecer com qualquer time. Aconteceu. E aí depois realmente vem uma carga de pressão para esse time que é pressionado a jogar, a ganhar. Não é questão de dar espetáculo, mas ganhar jogando bem. Ele tem essa condição, mesmo entrando sem Gerson, sem, né, um ou outro ali, mas se você for ver o time que entrou, ele já tinha Wesley condição. Pulgar e Gerson entraram. Você tinha condição de fazer algo melhor, então essa produtividade ele gera um alerta, que esse alerta pode gerar preocupação dependendo desse jogo em que é difícil você vencer lá. Esses 2.800 e poucos metros, ele te incomoda. E aí vai depender realmente daquilo que eles vão ter que produzir. Hoje, dentro de casa, para um adversário, assim, você não pode realmente se permitir sair num 0-2, né? Então isso realmente traz uma responsabilidade que pode também trazer um alerta para um time que é super vitorioso com esses atletas experientes, mas vem aí de repente aquela primeira pressão que o Felipe Luiz vai trazer um encontro que ele ainda não tinha vivido. Aí, de novo, a gente vai falar, né, sobre aproveitar as oportunidades, né, algo que o Flamengo não vem conseguindo fazer. Hoje, antes do primeiro gol do Central Córdoba, o Flamengo teve 3 boas oportunidades, né? Se a gente pensar aqui, ó, tem o Plata dá um lindo drible logo com 1 minuto de jogo, né, e coloca o Juninho em ótima condição na frente do goleiro, só que ele demora um pouquinho para bater e vem um corte do zagueiro que se antecipa. Depois, tem o Juninho dando um passe pro Bruno Henrique, que faz a ultrapassagem, agora do lado esquerdo. O Bruno Henrique bate de esquerda com um desvio, também a bola acaba saindo. E o último do Arrascaeta, numa boa tabela ali, ele corta o defensor um pouquinho atrás da marca do pênalti, o gol se abre, ele bate e acaba batendo em cima do goleiro, o goleiro fazendo uma defesa no reflexo. Então o Flamengo criou mais uma vez oportunidades, né? Especialmente antes do primeiro gol do Córdoba, mas está difícil de fazer a rede balançar, né, Mansur? O Flamengo anda tendo essa dificuldade e não é de hoje. São os 2 problemas que estão muito claros esse ano, né? Eu acho que não é só a questão de fazer, claro que a questão de fazer os gols ela é fundamental. O Flamengo tem uma questão no centro do ataque, né? Jogadores com uma capacidade, com uma dificuldade de definição, seja por, de novo, a mesma conversa que a gente vem tendo muitos dias, por não se sentirem à vontade, mais pelo centro do ataque, o Flamengo tem uma dificuldade de definição. Agora, também se o Flamengo perde um dos seus meias hoje, seja Gerson, seja Arrascaeta, para iniciar o jogo, eles são substituídos também por jogadores de aceleração o tempo todo e de muito pouca pausa. O Flamengo hoje tinha, do meio para frente, o Everton Araújo, que entrou e não foi bem no jogo. O De La Cruz, ele tem muitas virtudes. Ele é um jogador de muita dinâmica, é um jogador que sai bem de pressão quando o Flamengo precisa sair jogando, mas ele recebendo esses primeiros passes para organizar o jogo,
ele é um jogador, ele raramente ele dá uma pausa no jogo, ele sempre tenta o passe vertical, por vezes muito forçado. Então, isso já se somava a um time de velocistas na frente que também só corriam o tempo todo na direção do gol. E faltava um pouco de pensamento e de articulação ao Flamengo. O Flamengo, ainda assim, contra um time que defendia adiantado, conseguiu colocar 2, 3 vezes seus jogadores de frente em condição que poderia ter resultado num gol, mas só o Arrascaeta era o jogador que tentava dar uma pausa para enxergar o jogo e tentar dar um passe. O resto era um time que jogava numa velocidade muito além da necessária. Eu achava que a entrada do Gerson poderia mudar um pouco esse perfil do Flamengo no segundo tempo, ter um pouco mais de controle, mas aí se somou também uma outra questão do jogo de hoje, né? Muita atuação individual abaixo do que os jogadores podem fazer, né? Até na ocupação de espaço, se for ver, né? Isso também. Não sincronizou nada com bola, uma boa opção que eu tô dando, um faz um movimento, aquele terceiro homem para receber. Hoje o Flamengo ele não trouxe isso. O segundo gol não é normal a forma como o Flamengo defendeu mal aquela bola parada. Isso, então deu uma dormidinha, que essa dormidinha ele dá. Não tem como você jogar um jogo em casa da Libertadores e falar, eu vou poupar pro brasileiro, isso aí não existe. Só que coincidiu de um jogo, ele falou, aqui eu preciso dar uma segurada. E foram 3 jogadores, gente. Não dá pra imaginar, o Flamengo vai receber o Central Córdoba no Maracanã. Por mais que seja um time argentino que está no meio de tabela do Campeonato Argentino, que obviamente não vai ser um time primário que vai chegar no Maracanã, mas você precisa esperar que com o elenco que está montado, que é possível. Eu acho que a discussão não está na formação. A discussão está assim, não na formação para o jogo, está na formação do elenco. A formação do elenco, que tem questões que a gente vem apontando desde janeiro, ela sim, em muitos momentos, está fazendo o Flamengo pagar um preço. O Flamengo tem dificuldade de definição de jogos e o Flamengo tem dificuldade de articulação quando não tem Gerson e Arrascaeta juntos. E hoje teve dificuldades até com os dois juntos em dado momento, porque aí sim, com a pressão do placar, do peso do estádio e tal, começou a ser um time ainda mais apressado do que lúcido. E chega ao final do jogo com uma formação... Felipe, vai vendo, Mansur, você vê que de repente o Flamengo gerou tão pouca surpresa nesse sistema defensivo que muitas vezes o central ele conseguia assim dobrar essa marcação. Né? Porque entre as linhas, raramente você vai dar chance para um time talentoso igual o Flamengo. Mas a bola ela vai ter que entrar. E aí vai ter que ter o terceiro homem, o quarto homem, aquela questão que o Felipe sempre falou, que preciso ter 2 caras infiltrando. E isso não aconteceu. Esse time que está se defendendo assim, ele começa a se sentir seguro dentro do jogo. E esse seguro dentro do jogo, por quê? Porque essa parte de criatividade desse time, ele vai sempre naquela mesmice que você está fazendo, naquele ritmo, você não alterna ritmo, não tem um drible, você não consegue criar nada para falar assim, poxa vida, aqui ele me enganou porque ele estava fazendo assim e agora ele mudou. Então é isso que facilitou um pouco esse sistema de marcação e esse time do Central ele foi ganhando cada vez, foi se enchendo de confiança cada vez mais. Mas você sabe que vendo o jogo ali, especialmente no primeiro tempo, antes até do gol do Central, eu imaginava, falou, pô, o Flamengo vai vencer com alguma tranquilidade, porque a transição defensiva do Central era uma lentidão absurda, né? Em diversas oportunidades, o Flamengo teve a oportunidade de atacar 5 contra 5, 6 contra 6, 4 contra 4, porque o time do Central demorava muito para voltar quando tentava atacar o Flamengo. Só que sempre as decisões ali dos jogadores acabavam não sendo as melhores e o Flamengo desperdiçava essas oportunidades de, inclusive, finalizar. Por isso, eu acho até que o Central se ofereceu ao Flamengo num jogo mais franco e o Flamengo não conseguiu aproveitar nem assim. Mas essa é a grande surpresa, né? O Flamengo não bateu... Não foi um time super defensivo, bateu contra o muro. O Flamengo não foi bater contra o muro de um time protegendo a área. E mais, o Flamengo fez muitas de suas melhores atuações nesse tipo de jogo. Exato. E que os adversários iam para pressionar a saída do Flamengo ou iam para tentativa de um jogo mais franco. E o Flamengo tem uma grande capacidade de saída de bola, mas o Flamengo não conseguiu construir desde trás hoje. Ou apressou demais esse último passe. Não, eu acredito que o caos se instaurou, e eu falo que é culpa do treinador porque eu também querendo ganhar e arriscar cada vez mais, coloquei muitos jogadores de ataque em posições que muitas das vezes não eram as melhores com o sistema de jogo que estava jogando o adversário e eles não se sentiram confortáveis com isso. Então eu mudei a estrutura do time para tentar vencer de uma forma que não havíamos treinado. Não só eu fiz o time jogar pior, senão também sofremos algumas transições. Então muito simples isso, muito simples, coisa que eu que tenho que corrigir e trabalhar para que isso não volte a acontecer. Não, primeiramente dizer que a escolha dos jogadores que foram a campo foi uma decisão onde eu acreditava que eram os melhores jogadores para poder vencer a partida e eram com certeza um time muito forte e sólido para poder vencer. Segundo, também o plano de jogo para enfrentar esse adversário. Claro que Eric vem de uma
sequência de jogos e de minutos e de intensidade muito alta. A intenção era não dar essa sequência de jogos, quebrar essa sequência de jogos para ele. O Gerson, que vem de uma lesão também, e o Wesley, a mesma coisa, que vem de uma sequência grande. O Varela, para mim, foi o melhor jogador na Venezuela, e hoje acreditava que com ele, principalmente pela transição que tinha do time adversário, seria uma peça muito importante, e não tenho nenhuma dúvida de que vou ser cobrado por isso. A responsabilidade é toda unicamente minha, pelas escolhas que eu tomo, nas decisões que eu tomo para vencer o jogo. São sempre pensando no que eu sinto que é melhor para a equipe, e futebol acontece isso, às vezes nem sempre a gente ganha, e vão sempre falar dos jogadores que não estavam, mas eu repito, não não priorizar a Libertadores. Queria ganhar. Se tivesse poupado os 11 jogadores, como fiz ano passado, e vencemos o jogo, hoje ninguém estaria falando nada, e se tivesse poupado os 11 jogadores também, tenho certeza que com o elenco que tenho seria suficiente para poder ganhar esse jogo hoje, mas infelizmente não foi assim. Então eu sei que virão as críticas pelas escolhas que eu tomei, e justas. Bom, galera, esse foi o vídeo, essas foram as informações da infelizmente derrota do Flamengo no Maracanã. Maracanã, primeiro jogo da Libertadores desse ano em casa, a torcida fez uma festa, levou um mosaico rumo ao Tetra, e nada adiantou para os jogadores dentro de campo. Na minha opinião, o Felipe Luiz errou em algumas peças ali que surtiu muito efeito negativo dentro do campo com o Flamengo. A ausência de Pulgar e a ausência de Gerson. A ausência de Pulgar no corredor central, saindo com a bola com o De La Cruz. De La Cruz sentiu muito ali a sua dupla, que é o Pulgar. Everton Araújo é muito marcador, mas não tem essa saída de bola, não tem esse molejo de saída de bola que o Pulgar tem, e acabou errando muito ali, além de ter errado na marcação. Acho que faltou experiência pro garoto ali, Everton Araújo, na marcação do segundo gol do Central Córdoba. Quando ele tá com o marcador, antes da batida, o marcador se desvencilha dele com o jogo de corpo, vem correndo de frente e faz o gol sozinho, e ele fica parado lá embaixo. Então o Everton Araújo falhou muito ali no meio de campo, ficou muito duro ali, cintura dura no meio de campo, não conseguiu dar desenvoltura de saída de bola, que o time do Felipe Luiz está acostumado pelo corredor central, e ainda errou no segundo gol do Central Córdoba. E lá mais na frente, no meio, ponta direita, o Flamengo sentiu muita ausência de Gerson, experiente demais, carrega a bola como ninguém, domina e protege a bola como ninguém, dita o ritmo de jogo como ninguém por aquele lado ali, e o Flamengo sentiu muito a falta, na minha opinião, desses dois atletas. E claro, está na carga de Felipe Luiz, que poderia ter começado com o time titular, e depois de ter feito o resultado, ter poupado para o jogo contra o Grêmio. É isso aí, pessoal. Essa foi a minha opinião. Vocês viram a reportagem aí, o pessoal falando, o Felipe Luiz se defendeu, falou que a culpa foi toda dele. Agora a questão é, o Flamengo se prepara para um jogo importante contra o Grêmio, fora de casa, e esses 3 pontos no Brasileirão são muito importantes. Depois vamos pegar a LDU fora de casa, jogo mais importante ainda para tentar reassumir essa vaga na classificação da fase de grupos da Libertadores. É isso aí, galera. Essas foram as notícias do Mengão. Já te peço, tá dando um like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá essa moral pro seu amigo flamenguista, e vamos levantar a cabeça, porque final de semana o Flamengo vem com tudo, e vamos recuperar essa moral e vamos reencontrar a vitória. Tamo junto, FB do Fla na área, trazendo informações do Flamengo para você diariamente. Tá com o dedo no like, se inscreve no canal e tamo junto.